Nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, uma movimentação recente provocou um abalo nas estruturas internas da Corte e reacendeu antigos embates entre ministros. A mudança de turma do ministro Luiz Fux, deixando a primeira e ingressando na segunda, deu origem a uma nova configuração de forças e colocou frente a frente dois dos personagens mais emblemáticos e antagônicos do tribunal, Fux e Gilmar Mendes. A troca, que à primeira vista poderia parecer apenas uma reorganização administrativa, ganhou contornos políticos e jurídicos que já repercutem dentro e fora dos gabinetes do Supremo. A decisão de Luiz Fux foi interpretada como uma jogada estratégica. O ministro, conhecido por sua postura técnica e pelo estilo contido, escolheu um momento de forte tensão para solicitar a transferência de turma, um gesto que muitos analistas viram como um ato de enfrentamento direto. Essa movimentação coincide com um período em que as divisões internas do STF se tornaram mais evidentes, especialmente entre ministros com visões opostas sobre temas de grande repercussão nacional, como as investigações envolvendo autoridades políticas e o papel do tribunal nas disputas entre os poderes. Ao anunciar a mudança, Fux enviou um recado claro de que pretende ter uma atuação mais ativa e assertiva nas discussões internas. Sua chegada à segunda turma coloca-o lado a lado com figuras centrais das decisões mais polêmicas dos últimos anos, entre elas Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Na nova formação, Fux também encontrará André Mendonça e Nunes Marques, dois ministros com perfis considerados mais conservadores e alinhados à visão de uma justiça menos intervencionista. Essa combinação reacende o debate sobre o equilíbrio de forças dentro da Corte. Fontes próximas ao tribunal relatam que a tensão entre Fux e Gilmar Mendes não é recente. Divergências anteriores sobre temas como a Operação Lava Jato, a condução de processos criminais e os limites da atuação judicial já haviam deixado clara a distância entre suas visões. Enquanto Fux sempre defendeu uma postura de contenção institucional e rigor processual, Gilmar se destacou por discursos mais abertos e por críticas públicas a colegas e decisões da própria Corte. Esse contraste de estilos transformou-se, com o tempo, em uma disputa de protagonismo silenciosa, agora trazida à luz pela mudança de turma. O episódio que mais simbolizou essa nova fase de enfrentamento foi uma declaração pública de Fux, em que ele sugeriu que Gilmar Mendes poderia, a partir de agora, discutir seus votos sem infringir regras da magistratura. A fala foi interpretada como uma provocação direta, especialmente porque vinha na esteira de críticas anteriores feitas por Gilmar sobre decisões de Fux em processos relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao ironizar a postura do colega, Fux expôs um desconforto que há tempos se comentava nos corredores do Supremo, mas raramente era admitido de forma explícita. A repercussão foi imediata. Reportagens e colunas de bastidores destacaram que o comentário de Fux foi visto por muitos como uma declaração de guerra dentro da Corte. Embora o termo soe forte, ele sintetiza o clima atual do tribunal, marcado por divergências cada vez mais abertas e por disputas de influência em torno das principais pautas que chegam ao plenário. O próprio Fux, em declarações reservadas a interlocutores, teria afirmado que está pronto para debater de igual para igual com seus colegas, reforçando que a mudança não foi apenas uma questão de preferência funcional, mas uma decisão estratégica. O contexto institucional ajuda a explicar o impacto dessa movimentação. A primeira turma da qual Fux se despediu é tradicionalmente composta por ministros com posturas mais liberais e interpretações amplas sobre os poderes do judiciário. Já a segunda turma, agora reforçada pela sua presença, tende a adotar uma linha mais técnica, centrada na letra da lei e em decisões menos expansivas. Com isso, o tribunal passa a ter uma divisão mais nítida entre duas correntes que refletem, de certo modo, as polarizações políticas do país. Analistas avaliam que a presença de Fux na segunda turma pode alterar o equilíbrio decisório em temas sensíveis, questões relacionadas à Lava Jato, à elegibilidade de figuras políticas e a ações que envolvem liberdade de expressão e atuação das forças de segurança
poderão ganhar novos rumos. Isso porque Fuchs se alinha a uma visão que prioriza a previsibilidade jurídica e a estabilidade institucional, em contraste com decisões recentes que, na sua avaliação, ampliaram excessivamente o alcance do Supremo em assuntos de natureza política. O embate com Gilmar Mendes, entretanto, ultrapassa as diferenças de interpretação jurídica. Ele revela também uma disputa simbólica dentro do STF, onde ministros com trajetórias e perfis distintos competem por influência sobre o rumo das decisões colegiadas. Gilmar, um dos mais antigos da corte, construiu uma imagem de articulador e voz ativa, enquanto Fuchs, que já presidiu o Supremo, consolidou sua reputação como um jurista discreto, mas firme em momentos de crise. O reencontro dos dois na mesma turma é visto como um choque inevitável entre visões de mundo e estilos de liderança. Nos bastidores, colegas de tribunal reconhecem que a convivência entre ambos exigirá habilidade política. Apesar de as divergências serem públicas, existe um entendimento de que a harmonia institucional precisa ser preservada. Ainda assim, o próprio Supremo tem se mostrado cada vez mais permeável a tensões internas, em um reflexo das disputas externas que se projetam sobre o poder judiciário. As decisões da Corte, especialmente em anos recentes, têm sido acompanhadas por um intenso debate público, o que amplifica qualquer sinal de discordância entre os ministros. A imprensa nacional e internacional tem acompanhado o caso com atenção. Artigos e análises destacam que a mudança de Fuchs pode representar uma tentativa de reequilibrar a Corte, devolvendo à segunda turma um caráter mais técnico e menos político. Essa interpretação é reforçada pelo fato de que, nos últimos anos, algumas decisões dessa turma foram alvo de críticas por supostos excessos ou contradições em relação ao colegiado pleno. Para alguns observadores, a chegada de Fuchs é uma oportunidade de restabelecer a confiança do público em uma instância frequentemente associada a decisões controversas. Outros analistas, porém, enxergam na movimentação de Fuchs um gesto de resistência. Ao se aproximar de ministros considerados mais alinhados a pautas conservadoras, ele pode estar tentando conter o avanço de uma agenda que, em sua visão, teria ampliado o poder do Supremo em detrimento de outras instituições. Essa leitura reforça o caráter político da mudança e ajuda a explicar o desconforto que o gesto causou em parte dos colegas, especialmente entre os mais próximos de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Em paralelo, há uma dimensão simbólica que não passou despercebida. Fuchs, que é praticante de artes marciais, foi descrito por alguns interlocutores como alguém que encara os embates jurídicos com disciplina e estratégia, características que agora se refletem em sua atuação no tribunal. A metáfora do lutador, frequentemente usada por quem o conhece de perto, ganhou força nas redes sociais, onde muitos apoiadores interpretaram sua postura como um ato de coragem diante do que consideram abusos de poder e falta de equilíbrio nas decisões do Supremo. Do outro lado, aliados de Gilmar Mendes reagiram com ceticismo. Para eles, a retórica de enfrentamento alimenta uma narrativa polarizadora e pode fragilizar ainda mais a imagem da Corte perante a sociedade. Segundo essa visão, o papel dos ministros deve ser o de pacificadores institucionais e não o de protagonistas de disputas internas. A tensão, porém, parece inevitável, já que ambos têm histórico de opiniões firmes e não costumam recuar diante de polêmicas públicas. Enquanto isso, o ambiente interno do STF segue sob observação. A mudança de turma não altera apenas a composição dos julgamentos, mas também a dinâmica de trabalho e as interações pessoais entre os ministros. Cada turma tem sua própria rotina de deliberação, seus padrões de debate e seu ritmo de decisões. Ao ingressar na segunda turma, Fuchs traz consigo uma forma de conduzir discussões, pautada pela objetividade e pela busca de consenso. Embora reconheça que, diante de Gilmar, a concordância nem sempre será possível. Especialistas em direito constitucional apontam que a nova configuração pode ter efeitos duradouros sobre o tribunal. Com turmas mais polarizadas, o Supremo tende a enfrentar mais empates e a recorrer com frequência ao plenário para resolver impasses. Isso pode tornar o processo de decisão mais lento,
mas também mais transparente, uma vez que os temas de maior relevância serão debatidos diante de todos os ministros. Por outro lado, há o risco de que as divergências internas se tornem públicas em excesso, alimentando a percepção de fragmentação institucional. Nos corredores do Congresso e do Executivo, a movimentação também despertou atenção. Parlamentares de diferentes espectros ideológicos comentaram o episódio em conversas reservadas, alguns vendo nele um sinal de enfraquecimento da coesão do Supremo, outros enxergando uma oportunidade de reequilíbrio entre os poderes. Essa leitura é reforçada por observadores que consideram a atuação de Fux como uma tentativa de restaurar o papel moderador do judiciário, especialmente após um período de forte protagonismo político da Corte. A longo prazo, o resultado desse embate interno pode definir o rumo de temas fundamentais para o país. As decisões sobre liberdade de expressão, investigações criminais e limites da atuação judicial continuarão a dividir opiniões, e o posicionamento de Fux na segunda turma terá peso determinante nesses debates. Gilmar, por sua vez, dificilmente deixará de exercer influência, seja por sua experiência, seja por sua habilidade de articulação dentro e fora do tribunal. A mudança de turma, portanto, é mais do que um gesto administrativo. Ela marca o início de uma nova fase no Supremo Tribunal Federal, em que as diferenças ideológicas e de interpretação do direito se tornam cada vez mais explícitas. Fux e Gilmar simbolizam duas visões em disputa sobre o papel da Corte. Uma que busca conter o avanço do poder judicial sobre as demais instituições, e outra que defende a atuação expansiva como instrumento de defesa da Constituição. O choque entre essas duas abordagens promete redefinir o equilíbrio interno do tribunal nos próximos anos. No fim, o que se observa é que o Supremo, mesmo em meio a tensões, continua sendo o epicentro das grandes decisões nacionais. A presença de Fux na segunda turma introduz um novo componente de imprevisibilidade, mas também de pluralidade, fortalecendo o debate interno. Seja qual for o desfecho desse embate, ele evidencia que o STF permanece vivo, dinâmico e sujeito às mesmas disputas de poder e de ideias que atravessam toda a sociedade brasileira. E é justamente nesse embate de visões que o tribunal seguirá definindo, dia após dia, o rumo da justiça e da democracia no país.